Sim, senhoras e senhores, tudo preparado no canal do Paulinho Boa Pessoa Oficial para duas histórias magníficas, lindíssimas, histórias reais, histórias vividas por duas avós. Duas avós, dois netos. É uma coisa de tocar realmente a alma. E por que eu escolhi juntar essas duas histórias? Porque eu acho que elas completam bem essa relação familiar, a importância de uma avó na vida dos seus netos. Eu estou aqui pensando no quão importante foi a minha mãe na criação dos meus filhos. Assim como eu estou pensando no quão foi importante a minha avó Lídia. Foi a única que eu conheci e com ela convivi na minha criação, na minha educação, na minha formação. E eu questiono o Brasil agora, eu questiono o mundo através da internet, a importância da sua avó na sua vida. Quantas avós se tornam responsáveis pelos netos, até assumindo a guarda do neto como se filho fosse. Uma das histórias tem exatamente este enfoque. Então eu quero que vocês vivam comigo essas histórias lindas. São pessoas conhecidas hoje, tá? Em ambas as histórias são pessoas conhecidas, mas olha, eu posso garantir que são histórias extremamente marcantes. Tá tudo pronto, tudo preparado. Eu só quero pedir a você a gentileza de se inscrever no canal. Para nós é muito importante. Assim como muito importante será se você fizer aqui aquela opção por ser membro do canal. Convencer a tua vovó. Fala com ela. Vó, o Paulinho é uma pessoa que a senhora seja membro do canal. Ele pediu que a senhora escutasse essas duas histórias, onde ele vai falar de duas avós tão importantes quanto a senhora é na minha vida. Ó, que bonito, seria uma homenagem bonita. Por isso eu quero sugerir mais uma coisa a você, que você compartilhe essa história com quem é a avó, por favor. Eu não queria que essa história se limitasse apenas ao nosso canal, mas que ela pudesse ganhar outros rincões, outros corações, e que chegasse ao maior número de pessoas possível. E isto é possível se você me ajudar compartilhando a história de hoje. Perfeito? Bom, aquele convite, né? Visite o canal Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um. A verdade de cada um, Paulinho Boa Pessoa. Que canal é esse, Paulinho? É o canal dos mistérios, onde eu conto as histórias mais impressionantes do mundo. As histórias sobrenaturais. Há tantos mistérios ocultos entre o céu e a terra, muito mais do que possa a sua vã filosofia imaginar. Ó, então ouça lá, faz uma visita ao nosso canal dos mistérios. Será muito importante. Isso posto, digo-lhe, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a impressionante história de hoje aqui do canal acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. A história de amor, dor e coragem de uma avó, Dona Sônia, e o seu netinho Bruninho. No centro de uma das histórias mais tristes e marcantes dos últimos anos no Brasil está uma avó, uma família dilacerada pela violência e um menino que cresceu carregando o legado de uma tragédia que não foi escolhida por ele.
Corria o ano de 2010. E o Brasil inteiro ficou chocado com o caso da jovem Elisa Silva Samúdio. Ela contava então 25 anos de idade. Ela primeiro desapareceu e depois o Brasil ficou sabendo que ela havia sido brutalmente assassinada. As investigações concluíram que aquela modelo fora morta em um dos crimes mais atrozes que já se ouviu falar. Crime atroz organizado por pessoas próximas a um goleiro de futebol profissional, Bruno Fernandes de Souza. Na época, o Bruno era goleiro do Flamengo e, diga-se de passagem, um goleiro que já tinha indicações para a seleção brasileira, seria convocado, estava na lista de convocação da próxima seleção brasileira. Ele era um goleiro importante do futebol. Mas o destino, ou a maldade, a crueldade humana mudou tudo isso. Elisa havia tido com o Bruno um relacionamento. E desse relacionamento, uma gravidez, e essa gravidez resultou num filho, o pequeno Bruninho, hoje chamado Bruninho Samúdio. Quando o Bruninho tinha apenas 4 meses de vida, a Elisa, a mãe dele, foi levada tragicamente. E o bebezinho fora encontrado pela polícia em uma condição de abandono total e perigo. Bruninho estava dormindo num quarto escuro, sem cuidados adequados, quando foi finalmente resgatado pelas autoridades. Neste momento de dor e de incerteza, surgiu a figura central dessa história de hoje. A avó do Bruninho, sua avó materna, Sônia Fátima Moura, a dona Sônia, que já havia enfrentado dificuldade na vida, muitas dificuldades, mas tomou para si a responsabilidade de criar e proteger o neto. E ela enfrentou a dor da perda da filha, lógico, sua única filha biológica, diga-se de passagem, e mesmo assim, ela ergueu o coração para amar e cuidar do Bruninho, o Bruninho Samúdio, como se fosse seu próprio filho. A dor da perda e a força da avó. Desde os primeiros dias depois do resgate, a vida de Bruninho passou a ser protegida pela avó. Ela se tornou sua guardiã legal, uma mãe em todos os aspectos e sentidos. Enquanto o país acompanhava os desdobramentos do crime, Sônia colocou seus planos de vida em segundo plano para cuidar daquele bebê que agora dependia totalmente dela. Ao longo dos anos, Sônia preservou a infância de Bruninho, afastando-o do estigma e da crueldade que cercavam a história da família. Mas como evitá-la, né? Como evitar essa história? Mas ela guiou. Ela guiou o neto com amor, com firmeza, mantendo o compromisso que ele tivesse uma vida digna. E também, por que não, cheio de oportunidades, ele merece, como qualquer criança do planeta, sem ser definido apenas pelo passado doloroso que ele tinha. O futuro que nasce do amor. E o que aconteceu com esse menino que começou a vida dentro da sombra de uma tragédia? Com o tempo, o Bruninho foi crescendo. Aliás, como cresceu? O Bruninho foi crescendo. Virou um adolescente e começou a escrever a sua própria história. E hoje? E o Bruninho hoje? Bruninho hoje tem 15 anos e fará, no próximo fevereiro de 2026, 16 anos. E que ironia do destino!
o Bruninho Samúdio é goleiro. Goleiro! Igual ao pai. Tem gente até que prefere não chamá-lo assim. Bem, mas ele é goleiro igual ao pai. Bruno também, o mesmo nome do pai. O Bruninho hoje joga no Sub-15 do Botafogo. O Botafogo que brilha, inclusive, o time principal brilha, foi campeão da Libertadores. O Botafogo, de tantas vitórias, recentemente campeão da Libertadores e tem brilhado no Campeonato Brasileiro, brilhou no Campeonato Mundial com uma vitória espetacular sobre o Paris Saint-Germain, o mesmo Botafogo. Ele joga no Sub-15 do time. E o Bruninho Samúdio acabou sendo convocado para a Seleção Brasileira de Base Sub-15. Inclusive, num jogo recente, foi campeão contra a Argentina. E olha, para que o Brasil fosse campeão, o Bruninho precisou defender pênalti. E ele defendeu pênaltis contra a Argentina. O próprio Bruninho já declarou publicamente que ele não quer ser lembrado apenas pelo crime brutal que tirou a vida de sua mãe. Ele quer ser conhecido pelo que constrói com as suas mãos e suas defesas no campo, com coragem e com foco no futuro. Sônia, a avó, sempre deixou claro que faz tudo por amor a Bruninho. Mesmo com o pai dele, o ex-goleiro condenado, Bruno Fernandes, tentando proximidade ou uso da imagem do garoto em redes sociais, Sônia reagiu com firmeza, defendendo os direitos e a segurança emocional do seu neto. Ela não permitiu que ninguém jogasse com os sentimentos do menino que já viveu tanta dor. Desde o nascimento, ele viveu dores demais desde que nasceu. Ela disse que a guarda do Bruninho nunca foi algo fácil e que cada passo foi tomado, pensado e sempre pensando no bem-estar dele, na proteção e na vida que o Bruninho merece ter. O que a história da Dona Sônia e Bruninho nos mostra é que mesmo diante de uma das piores tragédias humanas, o amor de uma avó pode ser uma luz que transforma um destino. Ela não apenas cuidou de um neto, deu-lhe dignidade, futuro, esperança. E o Bruninho, com as suas defesas no gol e seus sonhos de futebol, é a prova viva de que o amor pode criar caminhos onde parecia não haver nenhum. Sequer havia uma trilha. Bem, mas hoje eu quero contar um detalhe dessa história muito importante que vai valorizar ainda mais essa avó, com certeza. Eu vou para um fato muito recente. Botafogo e Vasco da Gama jogavam pelo Carioca Sub-15 em maio. O episódio se deu no mês das mães, maio, no campo anexo ao do Newton Santos. O time visitante vencia por 2-1. O visitante, no caso, é o Vasco da Gama. Era a reta final da partida quando começou uma confusão além das 4 linhas. Um dos parentes de jogadores do Vasco queria provocar o goleiro do Botafogo e ele apelou a quem estava em campo e soltou: Fala pro goleiro! Fala pro goleiro que o pai dele matou a mãe! Fala! Desestabiliza o goleiro! Fala pra ele que o pai dele matou a mãe dele. O goleiro era Bruninho Samúdio, um garoto de 15 anos, 1,91 m de altura. Não, eu não me enganei. Repito, 1,91 m de altura e que carrega no nome e no sobrenome a bagagem de uma história de quando ele era bebê.
Quem passava perto e não aceitou calada essa história foi Dona Sônia. Dona Sônia é ela, Dona Sônia Fátima Moura, a mãe da Elisa Samúdio, a avó do Bruninho. A discussão subiu de tom e gerou um alvoroço. Até hoje, os pais dos jogadores comentam o episódio. E aqui a gente abre aspas para que fale a Dona Sônia Moura, avó do Bruninho. Fico chateada que certas coisas acontecem dentro do futebol. Não, e nem é por parte dos meninos, mas por parte dos adultos, dos pais dos meninos. Eu bati nas costas da pessoa que disse isso e falei para ele: você é um filho da PUTA. Você é um filho da PUTA, você é um merda. Falei: se você não é pai de atleta, é isso que você ensina pro seu filho, Não tem necessidade nenhuma de você falar que o pai matou a mãe dele, porque ele sabe. Ele sabe, eu não minto pra ele. Eu sou a avó dele, a Dona Sônia. Eu sou a Dona Sônia. Não, o Bruninho não estava por perto. E tampouco ele se envolveu nesse caos. Mas a vida dele, de certo modo, tem sido essa: ignorar os provocadores e superar o lado negativo da própria história. Mas como ele mesmo se blinda do que vem de fora? É a pergunta que se faz. Quem escuta a provocação da arquibancada está na profissão errada, está no esporte errado, disse ele. Assim como se fosse um adulto falando sobre provocações em geral e não sobre esse episódio em si. No papo, a perna chacoalhou bastante pelo nervosismo inerente à idade. A condição foi falar apenas sobre a parte boleira da jornada, ainda curta dentro dos gramados. Mas o silêncio público e intencional sobre a mãe e principalmente sobre o pai, ex-goleiro Bruno, condenado pelo assassinato dela em 2010, são eloquentes. À época do crime, o Bruno, o pai dele, era titular do Flamengo e tinha perspectivas de jogar pela seleção brasileira principal. Bruninho tem idade e cabeça suficientes para conhecer a própria história. O fato de já estar ali, treinando e jogando, é o recado de um sobrevivente. Para Bruninho, o ano de 2025 teve título com a seleção sub-15, ele pegou pênalti na final contra a Argentina e a estreia no sub-17 do Botafogo. Ele sai do sub-15 agora e vai para o sub-17. Isso pela Copa Rio. Quero ser conhecido como um goleiro que falha pouco, é decisivo, que garante títulos para o Botafogo e para a seleção brasileira. Nada disso seria possível sem a avó, sem a Dona Sônia Moura, a quem o jovem chama de mãe. Ele não chama a Dona Sônia de vovó. Não. Mãe. Minha mãe. Ela é a referência feminina, a referência de cuidado e, sobretudo, depois que ficou viúva em 2022. Ainda teve isso. Ficou viúva. Isso é demonstrado por situações cotidianas ou extremas, como o episódio narrado por mim no estádio Newton Santos em maio. Bruninho, há tempos, faz terapia para ajudar a lidar com traumas e manter o foco em campo. Segundo a avó, ele tem uma cabeça muito tranquila e, mesmo depois de tanto tempo, o jovem goleiro ainda faz algumas descobertas sobre Elisa, sobre a mãe. Uma recente teve a ver com a profissão escolhida. A avó contou, através de várias fotos,
Essas fotos estavam em cima da cama. Aí o Bruninho pegou uma delas, era de um time feminino. Vó, essa aqui é a minha mãe? Ô vó, confere aqui. Essa aqui é a minha mãe? Essa é a sua mãe. Ela é a goleira, respondeu a mãe. A mãe que também é avó, ou a avó que também é mãe. O rapaz sabia que a mãe tinha jogado futebol, inclusive na mesma posição que ele. Mas foi a primeira vez que ele ligou a informação à imagem. Ele tem DNA de goleiro. Bruninho começou como goleiro quando ainda não conhecia toda a sua história. Os primeiros contatos com a bola foram aos 5 e 6 anos de idade. Aos poucos, a brincadeira se tornou séria. Bruninho é visto na base do Botafogo como uma promessa em desenvolvimento. Em fevereiro, ele completa 16 anos e pode assinar o primeiro contrato profissional da vida dele. A nossa torcida é para que isso ocorra. Ele, abrindo aspas, ele é um atleta como outro qualquer, não vai ser privilegiado, mas deixamos à disposição dele todo o staff do Botafogo para que ele se sinta confortável. Foi um caso muito emblemático que chamou muita atenção. Isso pode se tornar negativo no processo de maturação. Nós estamos aqui muito felizes com o Bruninho, com o progresso dele. A gente vislumbra um potencial que segue evoluindo, disse Léo Coelho, que é diretor de futebol do Botafogo. Bruninho ouviu pela primeira vez que tinha um futuro quando ainda morava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele era treinado pelo Geraldo Arada, seu mentor. Vou abrir aspas para o Bruninho mesmo falar. O Geraldo Arada foi o primeiro que falou que eu conseguiria ir longe, que abraçou a ideia e me colocou no time. Eu jogava na linha quando eu era pequenininho, mas é aquilo. Eu não era muito bom, eu era atacante. Aí eu fui voltando para trás. Quando vi, estava na zaga. E depois, eu estava no gol. E descobri a minha verdadeira paixão pela posição embaixo dos 3 paus. Bruninho Samúdio, palavras dele. De acordo com a avó, Bruninho tinha flexibilidade desde cedo. Fazia karatê e parou na faixa laranja. Quando foi fazer o teste com o Arada, já tinha sido questionado por Sônia sobre o que preferia fazer. E a bola, o futebol, venceu. A iniciação foi no futsal. Para Arada, a surpresa não foi necessariamente se deparar com um garoto de talento, mas sim quando ligou o nome e a história à pessoa. Diz o Arada, abrindo aspas, eu me assustei quando a Sônia me ligou primeiramente. Aí ela falou, Sônia Samúdio. Sônia Samúdio? Esse sobrenome ficou muito marcante. Aí eu falei assim, caramba, o filho do... Então o neto dela é o daquela história e está aqui em Campo Grande. E ela está me ligando para o menino fazer um treino experimental. Aos 9 anos, Bruninho começou na reserva do time da escolinha, mas passou a se destacar e a crescer muito. Literalmente, cresceu muito. De acordo com Sônia, aos 12 anos ele já tinha 1,77 m de altura. E foi nessa fase que, além de virar titular na escolinha, ele passou a ser convidado para jogar por times da cidade e fazer a transição para o campo. A cada treino que passava, cada semana que passava, a gente percebia uma evolução, disse o treinador, o Arada. Do Atlético ao Botafogo.
O passo seguinte foi fechar com um empresário que depois o levou a Curitiba para jogar pelo Atlético Paranaense. No Furacão, assinou o primeiro contrato de formação com 14 anos, isso no início de 2024. No frio de Curitiba, passava alguns perrengues. Certa vez, a solução foi inusitada. Eu não estava sentindo o meu dedo de tanto frio. Aí eu taquei café e fui para o choque. Um choque quente mesmo. Aí eu fui pro gol. Goleiro tem que ser um pouco maluco, né? Lembra Bruninho sorrindo. No Atlético Paranaense, ele percebeu que o futebol estava virando coisa séria. E aí ele conheceu o goleiro que é a sua maior referência, Micael. Micael hoje, 21 anos, na reserva do Atlético Profissional. Desde novo, subiu para o profissional e pegou seleção. Tem 48 convocações na seleção de base. Ele me ensinou que eu devia ser humilde com todo mundo e ter uma postura no clube. Essas coisas, contou Bruninho. Por questões internas, o Atlético estava prestes a dispensar o goleiro, o que gerou movimentação no mercado. Àquela altura, Léo Coelho, coordenador de base do Furacão, na chegada de Bruninho, já estava no Botafogo. Aí a ponte para o Rio ficou mais fácil. A proposta do Botafogo não era mais vantajosa financeiramente, mas a afinidade com o dirigente facilitou tudo. Bruninho chegou ao Alvinegro em julho de 2024, ainda com 14 anos. Desde o Atlético e agora no Botafogo, o tratamento sempre foi excelente. Sempre me deixaram muito confortável. Eu sempre me senti feliz por aqui. Eles me apresentam ao clube, me colocam nas resenhas, me dão apoio dentro e fora de campo. Eu me sinto abraçado, afirmou Bruninho. Sônia, avó, e Bruninho moram num condomínio em frente ao estádio Newton Santos do Botafogo. Outros jogadores da base e suas famílias também moram por ali, o que facilita os deslocamentos para treinos e para jogos. Até que houve a promessa de não comer melancia. Sônia, não só a avó, assiste aos jogos, mas também virou figura intensa na arquibancada. Diz ela que começou a xingar após passar a frequentar os estádios. Bruninho, na maioria das vezes, não percebe quem está gritando. Sônia não liga, não baixa o ritmo ao lado de outros parentes de jogadores do Botafogo. Ela viajou também para acompanhar a seleção sub-15 no Sul-Americano da categoria. Depois de convocações neste ano para o torneio 2 de julho, lá na Bahia, um período de preparação no Tocantins, Bruninho foi titular do time treinado por Guilherme Dalladea. O goleiro foi crucial na campanha, inclusive na final contra a Argentina. O título veio nos pênaltis, com uma defesa brilhante de Bruninho. Onde estava a Sônia? Cadê a dona Sônia nessa hora? Ela estava no banheiro do estádio rezando. Estava rezando. É muito nervosismo nessa hora, não dá. Não dá. Agora ela diz isso aos risos. Com essa fé toda, ganhou até um terço da mulher de Miranda, ex-zagueira do São Paulo e da seleção, cujo filho também estava na equipe. O título em solo paraguaio rendeu uma medalha para Bruninho e uma promessa de Sônia: 1 ano sem comer melancia. Eu me emocionei porque lembrei da minha filha. Eu lembrei da Elisa. Era um sonho que ela projetava para o filho. Ela sempre dizia que queria ver o filho dela chegando à seleção brasileira. Era o título da Sub-15, mas era a seleção brasileira. Eu chorei, imaginando que as 2 pessoas que fizeram a diferença na vida dele poderiam estar ali naquela hora e não estavam. Isso me causa uma certa dor.
falou a vovó Sônia, referindo-se ao falecido marido dela, Sr. Hernani, morreu em 2022. E, obviamente, falava da Elisa Samúdio, a sua filha, assassinada em 2010. Afinal, como é o goleiro Bruninho? O jovem se transforma em campo, a timidez perde espaço, ele é descrito por quem acompanha seu desenvolvimento como um jogador de muita personalidade. Eu sou um pouco maluco, todo goleiro tem que ser, né? Eu gosto de me impor dentro e fora do campo. Sou um goleiro técnico, também embaixo das traves. Mas ele já sabe que a posição é traiçoeira. O mais difícil é ficar ligado os 90 minutos. Vai errar, vai acertar. Eu tenho umas 3 falhas claras no ano. Se goleiro do profissional erra, quem dirá, né, o goleiro do Sub-15? É quase uma outra defesa que ele acaba de fazer. Um dos lances que admite ter dado mole foi o gol do Flamengo. O adversário bateu de fora da área e parecia que queria cruzar. Bruninho estava meio adiantado, deixou a bola passar por cima. Ela bateu na trave e entrou. Caramba! Essa eu admito que foi falha. Fora de campo, a vida de jogador se mistura com a de adolescente. Bruninho já começou a namorar. E ele também quase fechou o braço esquerdo com tatuagens. Um dos desenhos é o rosto de Jesus, embora não seja tão religioso. Bruninho disse que acha bonito o rosto de Jesus. Por isso ele o tatuou. A imagem que está no pescoço foi para testar. Fez com um companheiro de time e escolheu a palavra predestinado. Essa é a palavra, predestinado. Não tem nada a ver com o Gabigol, que tem uma tatuagem similar. A nossa aqui é outra história. A notoriedade quase inevitável de Bruninho faz com que ele tenha mais de 430 mil seguidores no Instagram. Eu deixo para o meu agente cuidar. Às vezes eu olho olho outro comentário. A maioria dos meus seguidores dá bastante apoio. Alguns outros não falam coisas positivas, mas eu não ligo também. Bruninho já tem alguns contratos além do salário. Ele tem uma parceira que fornece as luvas. Ele fechou com a Puma para ganhar as roupas e chuteiras. Ele evita o deslumbramento. Eu quero dar o meu máximo, cuidar da alimentação para não dar mole. Tem muito jogador que já pegou seleção na Sub-15 e não conseguiu vingar depois no resto. Eu tenho que me cobrar, porque é o que eu quero da minha vida, afirmou Bruninho. Fora de campo, outro papel é carregar o legado pessoal. A avó, a amada avó, já o levou para visitar garotos em favelas no Rio e também foi a eventos sobre a luta contra o feminicídio e outras formas de violência. Tem depoimento de mulheres que foram vítimas de violência doméstica. Tem familiares, assim como tem os meninos vítimas dos feminicídios também. Isso tem que ser visto e mostrado para o adolescente desde pequenininho. Espero que esse trabalho que a gente faz de formiguinha, uma mão segurando a outra, um dia isso possa mudar esse filme que a gente tem hoje. É terrível ver mulheres diariamente sendo mortas e espancadas de maneira tão covarde. Eu gostaria que o judiciário e o poder político pudessem olhar e fizessem algo mais pesado, mais efetivo. Diz a avó. Diz uma avó que ama o seu neto. Nem é mais neto. Bruninho Samúdio é um filho para ela.
Por isso hoje, homenagem sim ao Bruninho Samúdio, mas especialmente a dona Sônia Fátima Moura, a avó do Bruninho Samúdio. Eu quero muitos comentários de vocês todos a partir de agora. Lá no tempo em que o choro era brisa e o mundo ainda era cruel demais, você chegou, vovó Sônia, e fez da dor um lar. Acolheu no peito o amor que não se desfaz. Nos seus braços o pequeno Bruninho cresceu, entre orações, café e manhãs de fé. Você ensinou que o céu não é só dor, mas o recomeço que o amor promete ter. Oh, vovó de ouro e luz, teu colo virou escudo e cruz. Mesmo com o vento e a solidão, você foi mãe em dobro, foi coração. O tempo passou e o menino virou goleiro, defendendo sonhos com olhar guerreiro. E cada defesa no campo ecoa a tua voz. Vai, meu menino, vai por nós. Oh, vovó de ouro e luz, teu amor é chama que conduz. Na arquibancada da vida tua fé gritou e o mundo inteiro se calou. Quem viu a dor, viu também renascer. Quem viu o ódio, viu você vencer. Porque ser avó é mais que criar, é ensinar o coração a perdoar. Hoje o Brasil se emociona ao te ouvir. Vovó Sônia, teu amor não vai sumir. Bruninho sorri e o céu sorri também, porque o amor de avó é amor que vem do além. Lá no tempo em que o choro era brisa e o mundo ainda era cruel demais, você chegou, vovó Sônia, e fez da dor um lar. Acolheu no peito o amor que não se desfaz. Nos seus braços o pequeno Bruninho cresceu, entre orações, café e manhãs de fé. Você ensinou que o céu não é só dor, mas o recomeço que o amor promete ter. Oh, vovó de ouro e luz, teu colo virou escudo e cruz. Mesmo com o vento e a solidão, você foi mãe em dobro, foi coração. O tempo passou e o menino virou goleiro, defendendo sonhos com olhar guerreiro. E cada defesa no campo ecoa a tua voz. Vai, meu menino, vai por nós. Oh, vovó de ouro e luz, teu amor é chama que conduz. Na arquibancada da vida tua fé gritou e o mundo inteiro se calou. Quem viu a dor, viu também renascer. Quem viu o ódio, viu você vencer. Porque ser avó é mais que criar, é ensinar o coração a perdoar. Hoje o Brasil se emociona ao te ouvir. Vovó Sônia, teu amor não vai sumir. Bruninho sorri e o céu sorri também, porque o amor de avó é amor que vem do além.